Considere uma amostra de 8,24 mol de metano e uma amostra de 0,398 mol de monóxido de carbono, nas mesmas condições de pressão e temperatura. Quantas vezes é que o volume ocupado pela amostra de metano é maior do que o volume ocupado pela amostra de monóxido de carbono? Apresente o resultado com três algarismos significativos. Nós sabemos que o volume de metano é diretamente proporcional à quantidade química de metano e, claro, ao seu volume molar. Portanto, se multiplicarmos a quantidade química de metano pelo volume molar do metano, nós sabemos qual é o volume ocupado pelo metano. De maneira semelhante, o volume de monóxido de carbono será igual à quantidade química de monóxido de carbono a multiplicar pelo volume molar de monóxido de carbono. Mas estes gases são medidos nas mesmas condições de pressão e temperatura, o que quer dizer, então, que o volume molar deles é o mesmo. Ou seja, nós podemos dizer que o volume molar do metano é igual ao volume molar do monóxido de carbono. Porquê? Porque estão nas mesmas condições de pressão e temperatura. E se isto é assim, então nós podemos aqui fazer o seguinte, que é dividir o volume molar do metano pela quantidade química de metano, fica igual ao volume molar do metano, dividir o volume de monóxido pela quantidade química de monóxido, portanto, passando isto para o primeiro membro e isto para o primeiro membro, ficamos com o segundo membro com o volume molar de CH4 e aqui neste caso o volume molar de CO. Mas são iguais, o que quer dizer então que nós podemos escrever esta igualdade. E, portanto, vamos resolver em ordem ao metano, fazendo aqui as transformações respectivas, ficamos com o volume do metano é igual ao quociente entre a quantidade química de metano a dividir e o monóxido de carbono a multiplicar pelo volume de monóxido de carbono. Vamos fazer substituição dos valores e, apresentando o resultado com três algarismos significativos, encontramos o valor 20,7 vezes superior ao volume de monóxido de carbono, ou seja, o volume de metano é 20,7 vezes superior ao volume de monóxido de carbono. O pequeno conhecimento que tínhamos de ter aqui para poder deduzir este valor era saber que nas mesmas condições de pressão e temperatura, volumes iguais de gases contêm o mesmo número de partículas. Portanto, nas mesmas condições de pressão e temperatura, todos os gases têm o mesmo volume molar. E foi isso que nos permitiu aqui escrever esta igualdade.